Pagamentos da Justiça Federal 2023. Se você tem atrasados para receber da Justiça Federal, vem para cá comigo porque eu tenho uma informação importante para trazer para você a partir de agora aqui no canal Primeira Página. Para você que não me conhece, meu nome é Guto Silva. Todo dia eu trago uma informação importante para falar sobre os seus direitos e hoje não vai ser diferente. Ações ligadas a precatórios serão encerradas com acordo de 9 bilhões de reais. A quem isso vai beneficiar é o que eu vou explicar a partir de agora. Vem comigo. Valor total é de menos de um terço dos 30 bilhões que a União arriscava perder com processos no STF. Pivô do meteoro de sentenças judiciais que atingiu as contas públicas. Entre 2021 e 2022, as ações envolvendo valores do Fundef, antigo Fundo de Desenvolvimento da Educação, estão prestes a serem encerradas por meio de um acordo que evitará perdas maiores para a União. A Advocacia Geral da União já fechou 2 negociações e prevê encerrar a disputa com todos os 10 estados que ainda questionavam o tema no Supremo Tribunal Federal. O desembolso total deve ficar em cerca de 9 bilhões de reais, menos de um terço dos 30 bilhões adicionais que a União arriscava perder com a continuidade das ações. A maior parte dos beneficiários está na região Norte, Nordeste, redutos eleitorais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os acordos darão mais previsibilidade ao orçamento, uma vez que os débitos serão neles fixados, conforme critérios conhecidos e transparentes, disse a União. Os valores ligados ao Fundef foram o principal fator por trás da explosão de gastos com precatórios, condenações judiciais definitivas sem a possibilidade de recurso na proposta de orçamento de 2022. A União foi condenada em 2017 a complementar os repasses feitos à educação de 1998 a 2007 por meio do Fundef, antecessor ao Fundeb, atual Fundo de Apoio à Educação Básica. O STF decidiu que o valor mínimo por aluno destinado aos estados não poderia ser inferior à média nacional. A forma de cálculo da diferença, porém, virou alvo de controvérsia. Os primeiros precatórios só foram emitidos em 2021 para o pagamento em 2022, ano eleitoral. Foi nesse contexto que, no final de julho de 2021, o então ministro Paulo Guedes disse que o governo precisava se defender do meteoro, cerca de 89 bilhões em precatórios que ameaçava a continuidade das políticas públicas. A fatura dessas dívidas cresceu 62,6% em relação a 2021, quando ficaram em 54,8 bilhões. As ações do Fundef responderam por ao menos aí 16 bilhões dessa expansão, considerando apenas os precatórios emitidos pelo STF. O pagamento integral das sentenças consumiria o espaço que havia no orçamento de 2022 para ampliar o Bolsa Família, que seria rebatizado de Auxílio Brasil às vésperas das eleições, como planejava o então presidente Jair Bolsonaro. À época, Guedes chegou a insinuar que o STF emitiu os precatórios em retaliação ao governo, que mantinha uma relação belicosa com a corte. No entanto, a própria AGU vinha emitindo alertas desde o fim de 2020
sobre a alta probabilidade de uma fatura finalmente chegar ao executivo. A solução encontrada pelo governo foi, nesse caso, aprovada pelo Congresso Nacional, foi fixar um teto para pagamento de precatórios, adiando boa parte dessas obrigações para os anos seguintes. A medida ficou conhecida como PEC, Proposta de Emenda Constitucional, chamada de PEC do Calote. A iniciativa também previu o parcelamento das sentenças ligadas ao Fundef, com o pagamento de 40% no primeiro ano e 30% no segundo e no terceiro. Em 2022, o Executivo quitou 7,97 bilhões em precatórios do Fundef, segundo dados do painel do orçamento. Outros 7,1 bilhões foram pagos em 2023. A proposta de orçamento de 2024 prevê mais 12,2 bilhões para honrar obrigações ligadas a essas ações, o que inclui novos precatórios emitidos após 2021. Mesmo depois de todos esses pagamentos, o governo ainda enfrenta uma série de outras ações movidas por estados no STF e por municípios, em diferentes instâncias judiciais, questionando os valores a serem repassados. São essas que a AGU pretende agora encerrar por meio de negociações. As tratativas não interferem nos precatórios já emitidos e que vêm sendo pagos de maneira parcelada, mas atenuam as perdas bilionárias adicionais que a União ainda poderia sofrer nos próximos anos. Rio Grande do Norte e Ceará já fecharam seus acordos com a AGU. Os estados vão receber 593 milhões e 898 milhões, respectivamente. Os termos foram assinados pelos governadores Fátima Bezerra, Rio Grande do Norte, e Eumano de Freitas, do Ceará, em cerimônias separadas, ambas com a presença dos ministros Jorge Messias, da AGU, e Camilo Santana, da Educação. O governo ainda espera concluir as tratativas com 8 estados: Alagoas, Amazonas, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Pernambuco e Sergipe. A AGU não detalhou quanto cada um desses deverão receber, sob a alegação de que a proposta ainda está passando por uma análise dos entes e poderá sofrer alteração. Os estados que aceitarem o acordo deverão destinar 60% do montante ao pagamento de um abono único aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas. Há ainda ações propostas por municípios que tramitam em outras instâncias judiciais, para as quais o governo também fez propostas de negociação. A AGU diz que já tem concluído 27 acordos entre União e municípios envolvendo repasses do Fundef. Eles já foram homologados pela Justiça, foram no âmbito do STF e resultaram no pagamento de 535 milhões de reais. Segundo o órgão, os pagamentos serão feitos de acordo com a regra vigente na data de expedição dos precatórios. Isso significa que os valores poderão ser parcelados em 3 anos, conforme previsto na PEC do Calote, ou pagos à vista, caso o STF dê sinal verde à proposta levada ao Ministério da Fazenda para despedalar as sentenças judiciais. A fonte da matéria de hoje é o STF. E aí, você tem alguma dúvida? Comenta no vídeo. Daqui a pouco eu volto. Não sai daí. Meu nome é Guto Silva. Vem comigo.